Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso programa de autodesenvolvimento. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a registrar o que a gente chama de registro diário de pensamento. Então, você colocou situações, emoções, avaliou a intensidade dessa emoção, registrou os pensamentos que surgiram ali naquela situação. Lembra que a gente falou assim, ó, um período de meia hora, no máximo ali é o que você tem que tentar registrar. Não adianta você registrar uma coisa muito extensa, porque não faz sentido. Mas, e eu te pergunto logo, você registrou? Você está praticando isso aí? Sim ou não? Eu acho que eu vou confiar que sim, tá? De novo, cada habilidade dessa, pessoal, é, ela é montada aos poucos. E você vai adquirindo cada vez mais habilidades e elas vão ficando mais complexas, mais profundas. E aí, quando você olhar no final do nosso curso, você vai estar com um verdadeiro arsenal de habilidades para lidar consigo mesmo, para lidar com as tuas emoções, com os teus pensamentos e com as situações difíceis da vida, tá? Então, não menospreze as atividades, não menospreze as pequenas habilidades que você precisa desenvolver aqui, tá? Mas vamos para a aula de hoje. Você já começou a registrar os pensamentos, mas agora fica aquela dúvida: como é que eu sei que o meu pensamento está correto ou incorreto? Como é que eu sei? Essa é uma dúvida cruel, na verdade. Bom, para a gente saber se o nosso pensamento está correto ou não, a gente precisa entender dois conceitos muito importantes: fatos e interpretações. Se eu te perguntar o que é um fato, você saberia responder? Vou te falar uma coisa. Um fato é algo que acontece independente de você pensar sobre ele ou não. Você quer ou não, você acha ou não, não importa. Um fato está acontecendo. A sua interpretação é o seu pensamento sobre alguma coisa. A sua interpretação pode ser verdadeira ou falsa. Os fatos não. Está chovendo lá fora. É um fato. Não está chovendo lá fora. É um fato. Eu gosto de chuva. A chuva é linda, a chuva é maravilhosa, a chuva é boa. Isso são interpretações sobre os fatos. Essa diferenciação parece tão simples, mas a gente não faz ela no dia a dia. Muitas vezes a gente confunde as nossas interpretações com os fatos da realidade. E aí eu preciso fazer um alerta para você. Quanto mais as tuas interpretações estiverem ajustadas aos fatos, mais madura será a tua existência. Quanto mais você consegue ajustar a tua interpretação aos fatos, mais inteligência emocional você tem. Porque você não fica projetando o seu eu, as suas emoções, os seus desejos, as suas fantasias nos fatos. Pelo contrário, você olha para eles e tenta ao máximo extrair a verdade que está ali, sem colocar a sua verdade ou a sua falsidade. Entende a diferença? E aí, a gente precisa entender isso para que a gente possa adquirir mais inteligência emocional. A maior parte dos nossos problemas são causados não pelos fatos que acontecem, mas pela nossa interpretação dos fatos. A maior parte de nossos problemas não são os fatos em si, mas as nossas interpretações deles. Você lembra que a gente falou sobre o emprego, né? Onde uma pessoa perde o emprego, ela pode ter raiva, ela pode ter alegria, ela pode ter tristeza, porque isso depende da interpretação que a pessoa dá àquela situação. E agora eu quero saber se você realmente aprendeu a diferenciar fatos de interpretações, tá? E aí a gente vai aqui fazer um, uma breve, um breve quiz, onde a gente vai descobrir juntos aqui o que são fatos e o que são interpretações. Vamos lá. Primeira pergunta aqui na tela: fatos e interpretações.
Maria sorriu ao me ver. Essa frase aí pra você é um fato ou uma interpretação? 3, 2, 1. Pensou? É um fato. Maria sorriu ao me ver. Isso é um fato. Você olhou pra ela, ela está sorrindo. Maria está apaixonada porque ela sorriu ao me ver. Aí a gente já tem uma coisinha a mais, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Essa é a sua interpretação. Vamos lá. Notei que ela estava segurando um buquê de flores. Notei que ela estava segurando um buquê de flores. Isso é um fato ou uma interpretação? 3, 2, 1. Responda agora. É um fato. Você visualizou algo e ok. A não ser que não fosse um buquê de flores, correto? Mas aí você teria que estar com problema de vista, né? Enfim, vamos lá. João parece feliz, estar feliz com o novo emprego. Isso é um fato ou uma interpretação? 3, 2, 1. Isso é uma interpretação. Você olha para o João e você acha que ele está feliz com o emprego novo dele. Quando você olha e diz, ele está feliz. Nem todo sorriso significa felicidade. Muitas vezes você pode estar sorrindo por fora, chorando por dentro. Então, essa é uma interpretação. De novo, ela pode ser verdadeira, mas ela pode ser falsa. Pode ser que ele não esteja feliz com o emprego. Pode ser que você ache que ele está feliz. Entende a diferença? Vamos lá. Durante a festa, Vitória conversou com meus amigos. 3, 2, 1, fato, interpretação. É um fato. Vitória conversou com os meus amigos. Vitória conversou com meus amigos porque ela não me valoriza, porque ela me deixou no vácuo, porque isso, porque aquilo. Aí a gente já tem uma interpretação da atitude de Vitória, tá certo? Vitória conversou com os amigos, é um fato. Ela não responde as minhas mensagens imediatamente porque não valoriza a nossa amizade. Olha só, isso aqui é muito comum, né? A pessoa não te responde no WhatsApp, não ficou azulzinho lá, não respondeu. No próximo segundo, nossa, a amizade vai se acabar, está abalada. Isso acontece muito, tanto que as pessoas tiraram o azulzinho da visualização, né, para ninguém perceber que ela viu e não respondeu. Porque às vezes a pessoa vai pensar, às vezes a pessoa está ocupada, não pode ter respondido naquele momento, mas a gente não pensa assim. A gente pensa que é porque não me valorizou, né? Isso é um fato ou uma interpretação? Tá na cara, né? 3, 2, 1 é uma interpretação. Vamos lá. João não mencionou nada sobre o seu dia. Isso é um fato ou uma interpretação? 3, 2, 1 é um fato. João simplesmente não mencionou nada sobre o dia dele. Ponto. Maria não olhou nos meus olhos durante a discussão. Deve estar com raiva de mim. Isso é um fato ou uma interpretação? 3, 2, 1 é é uma interpretação. Deve estar com raiva de mim. Pode ser, não, pode não ser raiva, pode ser vergonha, pode ser medo, pode ser culpa, pode ser N coisas. A sua interpretação é que ela está com raiva. Recebi um presente surpresa de Luiz. Fato ou interpretação? 3, 2, 1. Fato. Olha só que interessante. Ana não concorda com a minha decisão. Fato ou interpretação? 3, 2, 1. Fato. Ela não concordou com a sua decisão. Não significa que você não seja competente, que você não seja amado, que você não seja especial, que você não seja importante. Ela só não concordou. Entende? Fazer essa diferenciação é muito difícil, gente. Muito difícil. Fábio se ausentou da reunião sem explicação. Isso é um fato ou uma interpretação? 3, 2, 1. É um fato. Fábio se ausentou sem explicação. Gente, como é difícil para a gente fazer essa diferenciação, né? Como é custoso a gente fazer essa diferenciação. Porque o nosso cérebro, ele tem uma tendência natural a interpretar. Existe um fenômeno chamado pareidolia. Não sei se você já ouviu falar. Pareidolia é quando a gente olha para o céu, tem uma nuvem lá. E aí a gente não diz, olha só, tem uma nuvem no céu. A gente diz, aquela nuvem parece um barco, aquela nuvem parece um avião,
aquela nuvem parece um coração, aquela nuvem parece alguma coisa. A gente nunca olha e diz simplesmente é uma nuvem, porque de fato é só uma nuvem. Agora, o nosso cérebro tenta encaixar com base na preferência, nos gostos, na história de cada um. Uma pessoa que nunca viu um avião, ela olha para uma nuvem que, ao nosso ver, parece um avião e ela diz: aquela nuvem parece um pássaro, por exemplo. Ou ela vai usar alguma coisa da cultura dela, da trajetória dela de vida. Mas entenda, o nosso cérebro, ele essencialmente ele está fazendo interpretação o tempo todo, interpretação o tempo inteiro. E isso muitas vezes nos prejudica, porque nossas interpretações nem sempre estão corretas, nem sempre estão acertadas. As interpretações podem ser falsas, as nossas interpretações podem ser enviesadas, e a gente precisa não acreditar primeiramente em nós mesmos nesse sentido. Não acredite em tudo que você pensa. Não acredite em tudo que você sente, tá? Porque muitos dos nossos pensamentos e muitos dos nossos sentimentos não estão realmente ajustados aos fatos da realidade, tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer, Ramon? Bom, o que é que a gente tem que fazer é desenvolver uma habilidade. A habilidade é se tornar um caçador de evidência. Você precisa se tornar um verdadeiro investigador da sua própria vida. Você precisa realmente buscar, perceber, entender quais são as evidências a favor e contra o meu pensamento. Se você fizer isso para tudo na sua vida, principalmente para teus pensamentos mais negativos, pessimistas, ansiosos, catastróficos, isso pode mudar radicalmente a maneira com que você se sente. Porque você olha e diz: ok, tive o pensamento X. Eu tenho essa e essa e essa e essa evidência a favor. Tive o pensamento X, tenho essa e essa e essa e essa e essa e essa evidência contra. E aí, racionalmente, logicamente, eu vou dizer: olha, com base nas evidências, a minha interpretação desse acontecimento, desse fato, está errada, está equivocada. Ou não tem evidências suficientes para achar isso. A gente viu lá a frase, por exemplo: recebi um. Maria sorriu ao me ver. Maria está apaixonada por mim. Você tem realmente mais evidências para provar isso? Sim ou não? Se não, pode ser que seja apenas uma interpretação equivocada de sua parte. Entende? E aí você diz: olha, não tem como eu fazer nenhum julgamento agora. Por quê? Porque não tem evidência suficiente para provar isso. Isso é difícil de se fazer. Porque muitas vezes, a gente só quer confirmar aquilo que a gente já está pensando, aquilo que a gente já sente. Entende? A gente recorta a realidade para caber dentro do nosso sentimento, para caber dentro do nosso pensamento. É por isso que as pessoas são tão fanáticas. Religiosamente falando, politicamente falando, futebolisticamente falando. Elas vão recortar e vão dizer: não, mas olha só, isso aqui prova isso aqui. Isso aqui prova que o político A é isso, que o político B é aquilo. Isso aqui prova que a religião A isso está certa, a religião A está errada. Porque a gente não está muitas vezes olhando as evidências. E na nossa vida mental como um todo, a gente faz isso e por isso que a gente sofre. Porque a gente está acreditando sem provas. A gente está acreditando no nosso pensamento sem provas. A gente vai fazer uma aula sobre todos os erros de pensamento, que a gente chama de disfunções cognitivas. Mas, por exemplo, existe uma dessas disfunções que a gente chama de raciocínio emocional. E muita gente faz isso sem perceber. Por exemplo, a pessoa pensa assim: nossa, tô me sentindo mal, tô sentindo uma coisa ruim. Ou seja, vai acontecer uma coisa ruim. Tô sentindo. Tô sentindo um tranca. Tô sentindo um negócio ruim. Minha intuição tá falando. Isso é uma interpretação de uma emoção
de uma reação, aliás, de uma reação fisiológica que você está sentindo. Não necessariamente a sua interpretação está correta. Quantas vezes você sentiu isso e não aconteceu nada? Entende? Então, essas disfunções, esses erros de pensamento, mais prejudicam do que contribuem para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, tá? Então, você precisa se tornar, de fato, de verdade, um caçador de evidências, um investigador da sua própria história. Olhar e dizer assim, nossa, pensei tal coisa. Qual a evidência contra, qual a evidência a favor? E aí, isso se torna uma coluna a mais naquele nosso registro. Situação, emoção, pensamento. Evidências contra, evidências a favor. Faça uma varredura na tua cabeça e fica, meu Deus, quais são as evidências contra? Pá, pá, pá. E não é fácil achar. Porque quando você está se sentindo ansioso, é difícil você achar uma evidência contra a tua ansiedade. Quando você está se sentindo triste, é difícil você encontrar uma evidência contra a sua tristeza. Parece que tudo só aponta para aquilo. Porque é como se você colocasse um filtro aqui, te fecha o pensamento, te fecha o olhar para enxergar as coisas de uma perspectiva mais abrangente. E é por isso que essa é uma habilidade. Isso não é um dom, é uma habilidade. Uma habilidade que é treinável, que é praticável, que pode ser desenvolvida por mim e por você que está me assistindo agora. Mas você não vai adquiri-la hoje. Você precisa praticá-la, tá? Praticá-la todos os dias. Assim você ensina teu cérebro a sempre se perguntar quais as evidências contra, quais as evidências a favor. E eu queria deixar para você uma pergunta fundamental. Uma pergunta fundamental que a gente faz nas nossas sessões. Nas sessões clínicas, digamos assim. Sempre que alguém vem com algum pensamento, algum erro de pensamento, algum pensamento muito perturbador, alguma emoção muito dolorosa, a gente pergunta assim: existe alguma experiência passada? Veja só, existe alguma experiência sua passada? Ou alguma informação que você não está levando em consideração que mostre que esse seu pensamento não é verdadeiro o tempo todo? Pode até ser que às vezes ele seja verdadeiro, mas que ele não é verdadeiro o tempo todo. E aí, quando a pessoa vai buscar na história dela, ela, não, realmente, teve uma vez que isso aconteceu. Teve uma vez que isso aconteceu e que prova que não é bem assim do jeito que eu tô pensando. Eu já atendi pessoas, por exemplo, inteligentíssimas, alunos de medicina, alunos de doutorado, que se sentiam incompetentes. E aí você faz essa pergunta: tem alguma experiência do teu passado que prova que você não é incompetente? Será que não tem alguma informação que você não está levando em consideração agora? A pessoa, de fato, eu passei em tal prova, eu fiz tal curso, eu atingi tal objetivo na minha vida. Então pode ser que seja somente uma fase ruim da minha vida, né? Ah, quando você faz esse exercício, quando você faz essa pergunta, realmente buscando se autoconhecer, buscando refletir sobre si próprio, a resposta está bem na sua frente. Então, assim, existe alguma experiência do teu passado ou alguma informação que você não está considerando, que de alguma forma mostra que o teu pensamento não é completamente verdadeiro o tempo todo? Existe? Faça essa pergunta. Torne-se um caçador de evidências. Torne-se um investigador da sua própria história. E assim você será muito mais feliz, tá? Nos vemos na próxima aula. Em nosso material de apoio aqui embaixo, você vai ter mais perguntas reflexivas que vão aprofundar isso em você. Vão aprofundar essa sua nova habilidade de buscar as evidências, de buscar as provas reais, concretas de que teu pensamento está correto ou não. Dá uma olhadinha no material de apoio. Isso vai te ajudar muito no teu autoconhecimento, tá bom? Nos vemos na próxima aula.